O lúpulo é uma flor da planta da canabácea e ela tem a função de dar o aroma e o amargor na cerveja. Cujas suas flores, elas produzem resinas, chamada de lupulina, onde na lupulina estão compostos químicos que vão trazer tanto o amargor quanto o aroma para a cerveja. É o tempero da cerveja. É a primeira vez que se está arrancando o café, tirando o café para colocar um novo plantio. Todas as vezes que já se tirou um café, foi para plantar mais café. E teve muita frustração aí na hora de fazer a análise do solo ali? Não, aqui a gente já conhecia um pouco. Já conhece, já não tem muita surpresa ali. Do solo não tem surpresa. Do solo a gente já conhece um pouco. Do lúpulo, do plantio? Do lúpulo, nada. Olha, vai ser Levei susto na hora que eu vi ser... algumas recomendações aí, viu? Por que? O que tem aqui? Onde pega mais? Por exemplo, a parte do pH é muito acima das culturas que a gente... Bastante correção tem que ser feita. Bastante correção. Até na hora que recebi a recomendação aqui da área, até liguei pro Gabriel, falei, ó, Gabriel, tá certo isso? Que a recomendação recomendou 28 toneladas de calcário numa área, nesse 1 hectare, 1 hectare e pouco, entendeu? É muita coisa. É tipo assim, é uma coisa completamente diferente do que a gente vem fazendo aí no café, nas culturas anuais aí. É muito diferente. Hoje temos no Brasil em torno de 60 hectares cultivados. Em todas as regiões, Nordeste, Norte, Centro-Oeste, Sudeste e Sul do Brasil, já temos cultivo de lúpulo. Foi estimado em torno de 30 toneladas a nossa produtividade, o que dá 1% da demanda do lúpulo no ano de 2021. Então nós temos ainda uma longa caminhada pela frente e o nosso mercado é gigante. E o lúpulo ele começou a ser utilizado na cerveja quase que uma dose medicinal para dar um toque de diferença cervejeira, que era onde ele ia dar um sabor, tá? Quase com aqueles elixirs que eles faziam, os barbeiros cirurgiões, os alquimistas da época, eles misturavam alguns ingredientes, algumas ervas. Só que o lúpulo foi descoberto bem depois que ele tinha, além de uma capacidade de amargor, ele tinha uma capacidade bactericida. Ele dava uma limpeza na cerveja. A cerveja lá atrás, nos primórdios dela, a cerveja ela era um substituto da água. Uma coisa que eu acho interessante também, que eu faço muita questão de aprofundar, é que são as outras propriedades do lúpulo, né? Que o lúpulo é sempre associado à cerveja, mas existem diversas outras propriedades nessa planta, medicinais inclusive, que eu acho que devem ser exploradas e a gente faz muita questão de levar isso adiante também. Qual é a nossa preocupação? De trazer uma genética, de trazer uma planta que tenha as características bem claras para que ela possa se adaptar no Brasil. O que a gente focou? Criar uma infraestrutura para que de fato a gente pudesse desenvolver essa planta. E o que é importante? É a sanidade, o controle sanitário, está totalmente isolado, a uniformidade, para que chegue no campo aqui e você, de fato, possa ter todas as plantas assim. Então, você vai ter o ponto de crescimento, o ponto de colheita, tudo por igual. E isto faz uma grande diferença em termos de você pegar qualquer planta em qualquer condição ou ela ter em condições ideais. E o que nos preocupamos com as novas estruturas? Que você possa atender um projeto de 1 hectare, que nem o projeto aqui, com plantas de toda a mesma idade, dos mesmos lotes, tudo com a mesma característica. Isso se colhe o resultado já logo na primeira safra. E ele é um produto com valor agregado interessante.
que se nós conseguirmos fechar um ciclo entre produtores e consumidores de lúpulo, eu acredito que vai ser muito bom para a região. E para esse sonho se concretizar, a gente está, batendo a cabeça em vários aspectos. E ainda, todos os conceitos que eles são obtidos da parte físico-química, através de análises que elas vão muito além do sensorial. Análises biológicas, químicas, para a gente poder ter certeza que a gente está produzindo um produto não bom só para a cerveja brasileira, mas para a cerveja mundial. Eu encaro ali como um desafio tremendo aqui que vocês estão tendo aqui pela frente, né? Seja pelo terreno, declividade, operação, correção do solo pesado, né? Mas tá tudo novo para nós, não sabemos nada. Então vamos junto então. Só tipo assim, só força de vontade, né? Vamos, força de vontade aí. E o manejo do dia a dia a gente tem. Diogão, o que eu tô vendo aqui é... O Zé tinha me falado que ia ser um desafio, uma coisa inusitada. Já comecei a mexer. Aí, já chegou a fera. Porra, maravilhoso. Eu já tô intrometendo aí no processo. Que bom te ver. Como é que tá? Bom te ver. Tava conversando aqui com o Diogo. Você já tinha me contado que o desafio, o tamanho das dificuldades. Olha, eu acho que de desafio tá cheio. A primeira coisa que eu me assustei um pouco com a declividade aqui do terreno. Sim. Conversando com o Diogo aqui, eu entendi um pouco do espaçamento, o tamanho. Vai ficar bem alto. Ele falou 6 metros. 6 metros de altura. Eu não imaginava, para mim é uma surpresa. Eu não sou especialista no lúpulo, mas o que você está fazendo aqui, acho que você está escrevendo alguma coisa no livro. Na história, um capítulo na história. Seria possível, se você pudesse me conectar com outras fazendas, de outros tipos de plantio, sei lá, e ver uma plantação? Claro. Vocês têm algum contato lá na Argentina para ver um plantio de Perfeito. uva? Ou ir, sei lá, para algum outro lugar no Brasil, que ele já tem uma parte mais turística, de algum produto que vem do agro, porque eu preciso de aprender isso. É possível? Eu ainda não encontrei ninguém que está trabalhando café com lúpulo, mas eu acredito, essa parte de especialidade, como lidar todo esse projeto que você está fazendo, a gente pode colocar você em conjunto sim, sem problema algum. A gente tem agora uma ida marcada já para a Argentina. Dentro da Argentina a gente vai ver o plantio de lúpulo, que já é muito mais desenvolvido no Brasil. Além do plantio de lúpulo, a gente vai visitar outras fazendas que fazem desde a parte de plantio de uvas para produção de bons vinhos, até outras indústrias do campo que já conseguem controlar os processos de uma forma mais dinâmica do que a gente está fazendo. A gente precisa visitar quem já fez. A gente precisa estar perto de quem já chegou lá. Lo que nosotros vemos es que es un mundo interminable y que cuanto más interactuamos y cuanto más compartimos, más conocimiento hay por explorar. Por mencionar un solo aspecto, es la necesidad de cuidar los procesos, sobre todo la incorporación de oxígeno como principal enemigo del lúpulo, a los fines de lograr cervezas lo más perfectas posibles. Y quizás hace 4 años eso no lo sabíamos, entonces cada vez que nos metemos un poco en un tema, por haber compartido con otro que lo estudió, nos damos cuenta que tenemos que dedicar muchas más horas de estudio. Entonces para nosotros compartir en algún punto es saber menos, porque a veces uno piensa que sabe porque no sabe todo lo que no sabe. Eles tiveram ontem aqui um problema muito sério de geada. Cerca de 40% da produção que não havia sido colhida foi perdida porque é geada. E de repente essas máquinas, elas tiveram que todas saírem para o campo. Era um fazendeiro ajudando o outro, até fazendeiro que tinha uma máquina. Ele passou o desespero e ele viu o aperto que estava na fazenda do vizinho e emprestou a máquina. Como se fosse uma família, um se ajudando. Beleza, eles são concorrentes, mas eles entenderam que no momento ali da geada não dava para chamar 100, 200 pessoas para colher a uva muito rápido, da noite para o dia. E eu percebi que eu também estou sujeito a isso. E eu só espero que se isso
aconteceu, eu possa contar com os vizinhos da mesma forma que eu vi isso aqui acontecendo, um trabalho de família, de irmandade, um cuidando do outro. É muito lindo isso no agro. Mesmo sendo concorrentes, eles entendem que para a agricultura permanecer viva, tem que existir um trabalho de cooperação. Eu gostei dessa parte. Tratamos de tener, tanto con nuestros clientes como con nuestros proveedores, siempre una relación que sea win-win para los dos. Nosotros necesitamos de nuestros proveedores de maquinarias, nuestros proveedores de insumos en general y también de nuestros clientes para vender nuestros productos. Hemos entendido que, y es la política de la compañía, tratar de trabajar en sociedad y que sernos lo más fieles posibles a los dos, tanto a los proveedores como a los clientes, porque creo que nos necesitamos en ambos sentidos. Así que es la forma de trabajar. A realidade do lúpulo brasileiro, ela não existe ainda. O Brasil consome anualmente cerca de 3.500 toneladas de lúpulo. A produção nacional, ela não chegou nem a 30 toneladas. Então a gente não consegue produzir aqui no Brasil nem 1% do que o mercado necessita. E junto com isso, quando você não tem a produção, você não tem os equipamentos, você não sabe nem onde tem que investir, onde vai ser verdadeiramente bom para o investimento do negócio. É um pouco estranho, entendeu? Ver essa área agora sem café, sabe? Desde que eu conheço aqui, esse café já tinha aqui na área. Mas eu acho que vai ficando mais clara a ideia aí do lúpulo. Acho que já começa a desenhar, começa já a enxergar aí as plantações do lúpulo aí. É uma semana que teve muita chuva aqui, entendeu? Atrapalhou um pouco a tirar o arranque aí do café. Tanto que tem um resto ainda para ser tirado, mas só pouquinho. Mas eu acredito que aí dentro dessa semana a gente já termina aí os tratos aí que precisam ser feitos aí. Uno pensaba que no se puede producir lúpulo en Brasil y nos damos cuenta que sí se puede. Los desafíos son muy grandes, pero bueno, no tengo dudas de que con el entusiasmo y la energía y el tiempo que le están poniendo lo van a lograr, porque además entiendo que han incorporado variedades en forma mucho más eficaz que nosotros, y eso a mí me parece muy bien. Soy amigo de que haya más lúpulo en nuestra región, creo en los terruños, creo también en los procesos, porque a veces confundimos terruño con procesos. No es lo mismo hacer un proceso de una determinada manera y creer que ese es nuestro terruño. Pero además de la diferencia de procesos, considero que tiene que haber algo vinculado al terroir en Brasil, porque la longitud del día, porque la altura del Ayes o también por los procesos. Así que soy muy optimista hacia el futuro. Creo que tienen algunos desafíos mayores que nosotros en cuanto a la humedad. El lúpulo es una planta con mucha área foliar y los hongos pueden llegar a generar algunas incomodidades mayores que en esta zona en donde producimos más o menos en estación seca. A gente não quer só mandar aqui para o mercado nacional e sair do menos de 1% de mercado e ocupar taxas significativas do mercado. A gente quer estar presente em todo mundo. De sair do lúpulo plantado no sul de Minas até o copo das pessoas que elas bebem cerveja. Esse é o nosso sonho. E para esse sonho se concretizar, a gente está, batendo a cabeça em vários aspectos. E o aspecto que mais me deixa intrigado agora, porque no pós-colheita do lúpulo, nós temos uma representatividade muito grande em maquinários que não existem no Brasil. Não tem ninguém que faz o maquinário do pós-colheita, que é a separação das folhas, a separação da flor, dessa flor, a extração para a gente fazer a secagem, dessa secagem, a pelletização.
maior desafio aqui, primeiro, falar, vamos plantar lúpulo. Eu não tinha nem ideia o que era isso, entendeu? Pra gente, na verdade, fazer cerveja era cevada, né? Nós aqui da roça nem sabia que fazia parte da cerveja, né? Dentro da condução do campo, eu acho que o maior desafio nosso de colocar, por exemplo, o dimensionamento dos postes, plantar na linha, a gente já planta café aqui desde que nasceu, entendeu? A gente já sabe alinhar, essa parte toda é tranquilo pra gente. Agora, você colocar poste, colocar acima, a parte de cima, assim, onde você vai conduzir o campo de lúpulo, foi muito difícil, entendeu? E foi a primeira vez que nós fizemos isso na vida, mas ficou bom. Pra gente foi o desafio inicial, furar o buraco. Na teoria, para você ter uma angulação é uma coisa, na prática é outra. A terra cede, a terra é mais argilosa ou mais arenosa do que no outro lugar, que vem a teoria do livro. O esteio, que vai proteger essas hastes para não se movimentarem. Eles têm uma angulação diferente por aqui, onde a gente está fazendo, porque é um terreno mais íngreme, menos íngreme. Então tem muita teoria que é muito legal de ver nos livros e que na prática é outra coisa. Então isso é o início, é a pontinha do iceberg. Paralelo a isso, ele um dia, já com o nosso projeto lá da fazenda em andamento, ele me ligou e falou, tive uma ideia aqui, nós vamos fazer isso acontecer agora. Temos aqui um lote do lado da cervejaria, o que você acha da gente fazer um brew garden aqui? Vamos fazer um plantio de lúpulo numa mini fazenda, com bar, botar as mesas aqui, todo mundo vivenciando essa experiência lupuleira dentro de BH, no coração de BH. Então a gente tem um pequeno campo em 5.000 metros, dentro da cidade de Belo Horizonte, numa área que era utilizada como desaterro, que nem capim nascia, e a gente faz um projeto de renovar a terra, readubar o chão e criar uma área de plantio dentro da cidade. Falei, dá para fazer, mas a gente vai ter muito trabalho. A gente vai fazer uma obra lá para transformar todo esse aterro em uma terra fértil para o lúpulo. Porque assim, qualquer cultura que a gente for plantar numa área de aterro já é um desafio. Pode plantar alface, couve, o que for. Plantar lúpulo, que já é uma cultura que a gente está iniciando no país, é uma cultura que tem uma alta demanda nutricional, uma alta demanda hídrica, é um desafio maior ainda. É uma forma única de fazer o negócio nosso, porque é uma forma de testar o tempo todo. A gente erra e os nossos prejuízos são controlados. Quando a gente vai para a nossa produção maior na fazenda, a gente tem muitos riscos verdadeiros. Desde uma contaminação de algum tipo de praga, no próprio café ou na própria plantação de lúpulo. Aqui, se a gente tiver algum problema, a gente simplesmente corta e tem um prejuízo muito pequeno, vira história para contar. Lá a gente tem que fazer a história ser contada do jeito que a gente quer. Projeto agrícola campo é assim, né? Nunca vai sair 100% do jeito que você planeja, do jeito que você espera, né? Mas o importante é que a gente está conseguindo fazer ali algumas adaptações que foram necessárias, né? Por conta desse problema que teve na bomba, para a gente possibilitar que a gente plante hoje. Porque assim, se a irrigação não estiver funcionando, não vai ter plantio. Então a gente tem que suspender tudo, né? E não dá para a gente contar com chuva. Mesmo no verão, a gente planta sempre quando está a irrigação pronta, né? Então aqui, assim, só vai ser liberado o plantio se essa irrigação funcionar, né? Se tiver realmente do jeito que a gente projetou. É um desafio e uma responsabilidade muito grande, até porque é um investimento muito alto. É a primeira vez assim que pega e faz e nunca ninguém aqui tinha feito. E eu vejo o lúpulo com a cultura para quem tem uma área menor e às vezes quer se dedicar mais ao campo aí. Uma alternativa que às vezes aqui pode ser espelho aí para muitos aí. A gente não tinha muita certeza, tivemos que fazer o plantio em Belo Horizonte, tivemos que errar bastante porque a gente acaba mostrando assim a parte boa, mas erramos bastante, teve algumas espécies que não
vingaram e aí acabamos optando por não ter algumas dessas espécies aqui no nosso campo do sul de Minas, que é o maior campo. Aquele clima de não ter certeza ainda continua, porque a gente só tem certeza mesmo quando a gente colhe a planta, quando a gente manda para o laboratório, quando o laboratório nos dá os dados sobre todos os aromas que contém ali, todas as propriedades organolépticas, elas são testadas e depois a gente ainda tem que fazer a cerveja para ver se ela ficou boa de verdade. Eu acho que o melhor jeito de segurar essa euforia vai ser pôr a mão na massa ali junto com a turma, porque dá trabalho. A gente vê, tipo assim, no dia de igual de hoje, assim, a gente vê os tratores saindo com as mudas pro plantio, dá um pouco de frio na barriga, falar agora é sério mesmo, agora não tá só a terra, tá na terra lá, a gente não tem muito que fazer, né? Agora as mudas estão lá, agora nós vamos ter que ter capricho aí, ter que ter carinho aí pro negócio ir pra frente. Talvez o Brasil já tenha feito isso com diversas outros tipos de grãos, outros tipos de plantio. A soja nos anos 60, 70 era isso, era uma promessa de que talvez daria certo no Brasil. O café é a mesma coisa, o café ele foi trazido para o Brasil lá atrás, era uma promessa de que daria certo, e deu. Para que o lúpulo no Brasil tenha sucesso, o início, o material de origem, é fundamental, porque toda a agronômica, né, a agronômica dá resposta se você já começa bem feito. Então, essa foi a motivação que fez com que a gente entrasse na produção de lúpulo, de mudas de lúpulo e com foco na produção, para que venha a nível de campo e possa realmente dar as respostas esperadas em termos de produtividade, em termos de qualidade, nesses aspectos. O nosso objetivo é cada vez produzir mais em menor espaço e com maior qualidade, porque com isso a gente consegue preservar, com isso a gente consegue manter o nosso universo em mais harmonia. Mas o campo foi feito para ser produtivo. Desde que a gente se entende como ser humano, nós utilizamos da natureza os recursos para que a gente possa alimentar. Teremos um caminho de aprendizagem, mas como é uma planta que responde, então esse caminho de aprendizagem ela andará a passos largos. Do campo ao copo envolve trazer as pessoas para a nova realidade de que nós somos completamente dependentes do alimento que vem do campo, das propriedades que saem da terra. E que as pessoas aqui na cidade elas possam valorizar isso da mesma maneira que eu valorizei. O que os seus antepassados fizeram e deixaram para vocês, o que eles deixaram de legado, né? Acho que não é só essa questão financeira, né? De construir, de botar a mão, de empreender no campo. Não é isso. Você não precisa de fazer algo extraordinário, algo inovador, mas só reconhecer o que você sempre teve, né? Fiquei muito surpreso de saber, na última vez que eu fui, que a filha de uma das pessoas que mora ali na fazenda, ela começou a fazer aula de inglês pela internet, que foi uma coisa que não tinha acesso e eu precisei de fazer um investimento para levar isso até eles. No meio dessa história de fazer o plantio, eu fui agraciado com a notícia que eu vou ser pai. Então tá vindo aí a 5ª geração já de fazendeiro, pelo lado da minha esposa, e ele vai nascer nesse campo. Ele vai nascer já com toda essa aura do plantio do lúpulo incrustada no coração dele. E eu não acredito em coincidências, assim, essa virada de chave, eu acho, pro lúpulo veio junto com a gravidez, que quando a gente descobriu que o Teodoro estava vindo aí. Então, ele vai estar para sempre conectado com a fazenda, com certeza.
porque a gente espera que mais e mais pessoas possam vir visitar-nos para poder aprender a fazer o lúpulo e, quem sabe, fazer o Brasil aí parar de importar essa matéria-prima. A gente tem capacidade de ser produtor. Definitivamente aqui está muito mais lindo do que eu era capaz de imaginar.